Por gentileza, abre a Bíblia de vocês, Hebreus 11, versículo de 8 a 22. Meus irmãos queridos, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele vai dizer no livro dele, Temor e Tremor, a respeito da fé. E a abordagem que ele vai fazer é um tanto quanto interessante. Talvez você já esteja mais acostumado do que possa achar. Ele vai dizer que o objeto, a fé, ela propriamente não é algo objetivo nem racional, a ponto de caracterizá-la como um salto irracional que transparece, que ultrapassa, melhor dizendo, a angústia. Talvez você não esteja tão familiarizado com ele. Há uns idos lá pelo ano de 2014, por exemplo, talvez você tenha ouvido falar da seguinte frase: fé é isto, pisar e depois Deus coloca o chão. É interessante que há muitas opiniões, e o pastor aqui ele falou a respeito disso, que a gente tem acesso a respeito sobre a fé. No entanto, quando eu leio a palavra de Deus, eu não vejo essa perspectiva de uma fé que é um passo ou um salto ao absurdo ou um passo no nada, muito pelo contrário. O escritor aos Hebreus ele vai falar no primeiro versículo, e eu não vou pregar nesse versículo porque já foi pregado, inclusive pelo reverendo Joel, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A perspectiva bíblica, então, é de que há uma firmeza, há uma convicção. A fé, ela é garantia, ela é sólida, ela é uma persuasão firme e forte. Não algo obscuro ou improvável, por assim dizer. No entanto, hoje a gente não vai falar a respeito do que é a fé, mas especificamente como a fé operou através dos patriarcas. É importante, então, a gente ter essa definição que o escritor ele vai trazer, porque o alvo do argumento dele, que começou justamente no primeiro versículo, é levar a cada um de nós, a cada cristão, a viver pela fé. O justo, ele vive pela fé, ou seja, o mandato de desenvolver a fé a partir do momento que eu creio em Cristo. Uma vez que eu creio em Cristo, eu sou uma nova criatura e começa a minha jornada cristã nessa terra. Paulo ele vai falar em Filipenses 3 que a igreja deve desenvolver a sua salvação, porque Deus é quem opera o querer e o efetuar. Mas a ordem de desenvolver, ou seja, viver pela fé, ela é a todo cristão. Nesse trecho, então, o autor aos Hebreus ele vai lançar a mão de alguns exemplos ao longo da história. E especificamente no texto que nós lemos, ele vai falar a respeito do chamado de Abraão, de sua saída de Ur dos Caldeus e do nascimento de Isaque como promessa feita a este patriarca. É importante, ainda a título de preâmbulo, a gente entender que a concepção de fé da Bíblia é a seguinte: a fé ela é um instrumento, e depois eu vou trazer em termos mais bíblicos, pelo qual o cristão realiza a sua vida diante de Deus. Nos termos paulinos, por assim dizer, a fé é uma dádiva, ou seja, um presente de Deus, pelo qual nós desenvolvemos a nossa salvação. E é essa a ênfase do texto, tanto que a gente vê cada início de afirmativa pela fé, e é disso que nós vamos tratar então. A fé dos patriarcas. Versículo 8. A fé dos patriarcas é aquela com a qual se pode ouvir a palavra de Deus e obedecer. Leia comigo o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ir. Ou seja, a fé capacitou Abraão a ouvir e a obedecer. Se você relembrar comigo o início de Gênesis, você vai ver que há pelo menos uma divisão muito ampla e fácil de entender, que é até o capítulo 11 e do 12 em diante. Até o capítulo 11 de Gênesis, a gente tem a história da humanidade. A gente vai falar de Adão, vai falar de Caim e Abel, vai falar de Noé, a história da humanidade. A fundação propriamente do povo de Israel começa a partir do capítulo 12, no chamado de Abraão. E quando a gente recorre a esse chamado, recorda esse texto, a gente vai lembrar que Terá, que era pai de Abraão, ele sai de
Ur dos Caldeus, está indo em direção a Canaã. No entanto, alguma coisa interrompe esse planejamento, que é a própria morte de Terá, o pai. A partir desse contexto, Deus ele se revela a Abraão e faz uma promessa um tanto quanto maravilhosa. Gênesis 12, de 1 a 3, diz o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor, Yahvé, então, se revela a Abraão e lhe faz uma proposta quase que irrecusável. Ele promete terra, ele promete engrandecimento do nome, ele promete que ele faria uma grande nação de Abraão, ele promete uma série de coisas. No entanto, Abraão ele precisaria romper com aquilo que, naquele contexto, para ele era o que era mais caro, que era a própria família. A gente tem que lembrar que é um contexto tribal. Abandonar a família é perder qualquer tipo de segurança que você poderia ter em meio às perversidades do mundo, principalmente naquela época. No entanto, o que Deus requer de Abraão é essa saída. Ele tinha uma aliança, aliás, queria fazer uma aliança com Abraão somente. Ele não fez com Terá, embora tenha gente que ache isso por conta desse caminho de Terá para Canaã. Ele não fez com qualquer outro. Ele escolhe Abraão e com ele vai fazer a sua aliança. Pode parecer um pouco quanto fácil para nós, poxa, é só sair, porque na verdade a gente já sabe o final da história. Mas imagina você, Deus se revela a você, um Deus que a princípio lhe é desconhecido, e ele requer algo de você. No entanto, lhe promete muitas coisas também. O texto de Hebreus, então, ele vai dizer que pela fé, Abraão ouve a Deus e obedece, sai da terra. E aí eu queria dividir em dois momentos. Primeiro, a fé que capacita a ouvir a palavra de Deus. Por que isso é importante? Jesus, lá no capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: as ovelhas ouvem a sua voz, a voz do pastor das ovelhas. O pastor chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O simples fato de Abraão ter ouvido a voz de Deus, Deus se revelar a ele e ele ouvir, já é algo extraordinário. Se Deus assim não quisesse, Abraão nunca conheceria Yahvé. As ovelhas de Deus, então, ou seja, Abraão, recebem pela fé a capacitação para ouvir a palavra de Deus. E aqui eu já começo a aplicação, meus irmãos. Talvez você nunca tenha agradecido a Deus porque você ouve, quando a palavra de Deus é pregada, a voz do seu Senhor. E não só isso, você crê. Existe uma gama de pessoas que não creem. Você já agradeceu a Deus por você crer? Que a sua mente compreendeu o Evangelho quando foi pregado e hoje você professa a Jesus Cristo? Isso por si só já é um milagre de tal forma que, para você entender, o próprio Espírito Santo precisa habitar no crente e gerar fé. Se isso, que é algo sobrenatural, que é extraordinário, não ocorrer, você não crê. A fé, ela não é algo natural, ela depende de uma operação sobrenatural. O próprio Deus atuar no seu coração e depois habitar em você. Ouvir a voz de Deus, crer em Deus, ou seja, se reconhecer como ovelha de Jesus Cristo, já é uma grande bênção. Mas o texto ele não para por aí. Muito pelo contrário. Ele vai falar que Abraão, ele obedece ao chamado de Deus, que é o mais importante. Imagina que um pai grita ao filho para falar alguma coisa. Esse filho ouve a sua voz,
mas não responde indo ao encontro dele. Não adiantou ter ouvido. Não adiantou ter ouvidos para ouvir. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela diz que é bem-aventurado aqueles que ouvem. Aqueles que ouvem. Abraão, então, após ouvir o chamado de Deus, e a gente leu a proposta de Deus para Abraão aqui, ele responde com obediência. O que capacitou Abraão a responder com obediência? A fé. Pela fé, Abraão, ele deu ouvidos, e aqui dar ouvidos é justamente o contrário de ouvido de mercador. Não é só o som entrar no ouvido, é atender ao chamado e prontamente foi. Pela fé, Abraão ouviu e obedeceu. E aqui eu faço a primeira aplicação, meus irmãos. A vida do cristão, domingo após domingo, você escuta pregações, pregações e pregações. Talvez você, como eu, tenha o hábito de, inclusive, ter a sua playlist de pregação no celular. Você escuta os seus pregadores. Mas Tiago ele vai dizer que toda vez que nós temos contato com a palavra de Deus, olhamos diante do espelho da palavra e não a obedecemos, é como se a gente esquecesse da nossa imagem. Não adiantou de nada. É um desperdício de sermão, por assim dizer. Se esses sermões que você escuta deste púlpito, expondo fielmente a palavra de Deus, não for aplicado já assim quando você sair para conversar com seus irmãos ali fora, já se perdeu a grande oportunidade de você ver a transformação de Deus na sua vida. A palavra de Deus é para ser ouvida ou lida e aplicada, obedecida. Deus ele requer a obediência dos seus servos. Automaticamente, então, como Abraão, devemos responder em obediência prontamente. E o que capacita isso a cada cristão? A fé. A fé operada pelo Espírito Santo em nosso coração. Tiago 1. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós ouvimos sobre o amor de Deus por nós e ouvimos que a lei de Deus se resume a amar a Deus e ao próximo, mas se nós não começarmos a praticar já na nossa casa, isso se perde. E é interessante que tem gente que ama a distância, né? Nós amamos os africanos, os chineses, mas não ama aquela pessoa que mora contigo. Pode ser sua esposa, pode ser seu esposo, pode ser seus pais, pode ser seus filhos. Tem gente que quer ser pastor, no meu caso, mas não começa pastoreando os seus. Isso é muito sério, meus irmãos, porque a gente não pesa a profundidade do que a palavra diz a respeito, do que ela nos ordena, do que ela requer de cada um de nós. No versículo 9 a 10, a gente tem o seguinte: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Abraão, então, após receber o chamado de Deus, ele sai de Ur dos Caldeus. Para onde? Ele mesmo não sabia. É interessante que, imagina seus parentes perguntando para ele: e aí, rapaz, você vai fazer o quê? Pô, eu estou a caminho de algum lugar. Algum lugar que eu não sei, mas eu estou seguindo nessa trilha. Só a fé mesmo para possibilitar isso. E nessa caminhada, Abraão ele encarna o próprio chamado. Ele passa a viver como um peregrino. Ele passa a não ter lugar fixo, permanente nesta terra. E é interessante que o autor aos Hebreus ele vai falar que a ênfase de Abraão é que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão, ao longo de sua vida, ele não viu a nação de Israel, até porque surgiu após Israel, se concretizar, embora ele tenha recebido a promessa.
Ele meio que passeou pela terra da promessa, mas nunca desfrutou propriamente dela. Isso é interessante, meus irmãos, porque reflete muito do caráter daquele que serve a Deus, daquele que vive pela fé. Nós peregrinamos, e inclusive há um hino com esse início de palavra. Inclusive um livro do John Bunyan. A questão é que a vida cristã, a vida pela fé, é uma vida de peregrinação. E é interessante porque isso às vezes gera conflito na nossa existência. É apregoado, independente dos meios, mas constantemente repetido, como se nós devêssemos achar o nosso lugar no mundo. Mas sinto dizer que para aquele que é cristão, nascido de novo, viver pela fé é nunca ter um lugar fixo nessa terra. Fato é que essa vida ela é passageira e como cristãos, principalmente como cristãos, nós temos que ter a compreensão de que essa realidade presente, ela vai passar. Os nossos olhos eles não estão postos aqui, no presente somente. Não é que a religião cristã é uma fuga da realidade. No entanto, os nossos olhos precisam estar postos na eternidade. Qualquer tipo de cristianismo que não considera isso, Paulo ele já descreve como uma vida miserável. Em 1 Coríntios 15, 19, ele vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida não é um jogo. Servir ou não a Cristo não dá para ser só uma questão de lógica, como alguns pensam. Não, mas o que eu perderia se Deus não existisse? Segundo Paulo, tudo. Você simplesmente perdeu de desfrutar o presente se a eternidade não existe. Agora, a questão é, e se a eternidade existe? E ela existe de fato. Paulo ele é bem visceral quando ele vai dizer a respeito disso. Ou há uma eternidade e os nossos olhos estarem postos somente aqui, leva a uma vida cristã miserável no presente, porque a gente não olha para a eternidade, ou essa eternidade não existe, comamos e bebamos porque nós amanhã morreremos. É muito simples. É muito simples. No entanto, Abraão entendeu que a vida debaixo da obediência de Deus é uma vida de peregrinação. Ela não põe os seus olhos, as suas afeições no presente. Não é que você não possa desfrutar, meus irmãos, do que Deus te abençoa, do que Deus derrama sobre você. Cristo, já no presente, nós começamos a desfrutar das bênçãos que Ele adquiriu para nós nesta realidade. O problema é quando a gente quer muito ficar aqui e não começa a pensar na eternidade. Sabe como é que você identifica isso? A gente falou hoje, inclusive, de que o Senhor, Ele está em seu alto e sublime trono, reinando, ou seja, não há nada que foge das mãos de Deus. Por exemplo, o resultado de uma eleição. Quando seus olhos estão postos na eternidade, como Isaías, que ao adentrar o templo, olhou o Senhor em seu alto e sublime trono, reinando, no momento em que a política nacional do país dele estava um caos, a morte do rei Uzias, tudo se estabiliza. Não há temor quando você põe seus olhos no Senhor, no Rei do Universo, em seu alto e sublime trono, reinando. No entanto, se você perde essa perspectiva da eternidade, você começa a achar que é com o seu braço, é com a sua força, é com o seu engajamento, que é político, que é nas redes sociais, que é onde for, que vai resolver alguma coisa. Não é que você não possa, e você deve, se engajar nas causas que você acredita. No entanto, não é você que vai resolver ou salvar o universo. Nós já temos um Salvador. E Ele está reinando. Quando os nossos olhos estão postos na eternidade, a gente não foge dessa realidade. Aqueles cristãos que mais pensaram na eternidade foram os que mais trabalharam nessa vida presente. Porque isso é cristianismo. É viver nessa dupla face. A cidadania dos céus na cidade dos homens, mas com olhos na eternidade. A ponto de que Jonathan Edwards, ele faz uma oração. Ó Senhor, crave, estampe
a eternidade nos meus olhos. Não me faça perder de vista aquilo que está além do que a minha realidade presente me oferece. Isso estabiliza todas as coisas. Você não vai para 1 centímetro ao lado sem a mão de Deus estar sobre a sua vida. Ainda mais você, sendo filho de Deus. Se até o ímpio que não serve está sobre a mão de Deus, quanto mais você, filho de Deus. E o que te permite viver, então, essa vida peregrina e em espera ao mesmo tempo, porque é isso que Abraão faz. Ele peregrina pela terra, e aqui é interessante, é como se ele estivesse pela margem mesmo. Ele nunca adentrou mesmo em Canaã. Ele estava ali montando a sua tenda, seu tabernáculo, fora da cidade. Mas esperando. Esperança. Esperança que deveria ser uma das palavras mais fundamentais para o crente. Não só atualmente, mas ao longo da história. Aquele que espera algo certo. Espera a cidade cujo edificador é o próprio Deus. Jesus, quando ele está deixando os seus discípulos, ele diz o seguinte: eu vou e deixo o Consolador, porque eu estou preparando um lugar para vocês lá. Eu estou edificando a cidade celestial, que é a herança de vocês. Viver peregrinando e esperando a herança celestial e eterna. E eterna. A fé dos patriarcas, então, é essa fé, em que você vive e espera no próprio Deus. Isso precisa ser encarnado, traduzido em ações, em emoções, em louvor e em orações. Na sequência do texto, a gente tem, dos versículos 11 a 12. Pela fé, também Sara, a própria Sara, recebeu o poder para ser mãe, não obstante a avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. É interessante, se você for no capítulo 15 de Gênesis, você vai ver nos versículos 4 e 6, Deus fazendo pela primeira vez a promessa a respeito de Isaque. E ele reforça a promessa a respeito de Canaã. Capítulo 15, versículos 4 e 6. Em seguida, no capítulo 16, Deus mais uma vez, diante da apreensão do coração de Abraão, Abraão diz, aliás, Deus primeiro diz: Abraão, eu sou o seu quinhão, eu sou a sua herança. E a primeira coisa que Abraão diz é: mas eu não tenho filho. Ele não estava percebendo o que Deus estava dizendo naquele momento para ele. Eu sou a sua herança, Abraão. Relaxa. Você não precisa de nada além de mim. No entanto, Deus ele é sensível às nossas orações. E ele vai dizer a Abraão, mais uma vez, que ele daria a um filho a ele. E é interessante que, no momento em que Deus faz a aliança com Abraão, ele muda o nome dele, de Abraão para Abraão, e ele vai dizer o seguinte: eu vou te suscitar descendência. Abraão, naquele momento, ele acha que é de um jeito mais humanamente possível provável. Ele tenta dar um jeitinho por ele mesmo para pôr em prática essa promessa. E ele faz. Ele se deita com Agar, gera Ismael. No entanto, Deus, ele mais uma vez se revela a Abraão. Por 3 vezes, pelo menos, Deus ele promete a respeito de Isaque. E na terceira vez, quando Deus ele diz a Abraão a respeito de Isaque, Abraão ri pela primeira vez. Abraão ri, ele se dobra em adoração, mas ri. Ele não acredita. É o riso da incredulidade. Uma vez mais, Deus se apresenta a eles, e é aquele momento antes de Sodoma e Gomorra. Deus fala a Abraão: Abraão, eu vou daqui a 1 ano te trazer um filho, vou te dar um filho. Sara está escutando na tenda ali, não tem nenhuma porta grande, são tendas, dá para ouvir a conversa do nosso próximo. E Sara ri internamente. É interessante que tanto Abraão quanto Sara, a semelhança do seu esposo, diante da promessa de Isaque, eles riem. No entanto, graciosamente, Deus é quem ri no final, porque ele cumpre, ele leva a cabo a sua promessa e realmente, de Isaque, ele cumpre o que ele faria: suscitar uma nação, o povo dele. Gênesis, então,
ele demonstra essa dificuldade de Abraão e Sara de, com os olhos no que é provável, ou seja, nas condições naturais, de crer na palavra de Deus. Mas a fé, essa fé que faz você ouvir, que faz você obedecer, que faz você peregrinar e esperar, é a mesma fé que te dá a capacidade de ver a intervenção de Deus nas coisas mais simples possíveis, nos mínimos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. É a mesma coisa que Deus está fazendo aqui com ele. O texto de Hebreus ele vai dizer: a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante avançada a sua idade, ou seja, todas as condições naturais eram contrárias, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. E é interessante que a ideia é, a partir do momento que Sara creu que o Senhor que havia feito a promessa era fiel, ali Deus a capacitou para gerar Isaac. Meus irmãos, a gente não pode esquecer que os fins que Deus ordena, Ele também ordena os meios para isso. A fé, crer, faz parte do processo de cumprimento da promessa de Deus. Que Isaac era o filho da promessa, isso já estava estabelecido. Deus ele vai a Abraão e promete. Ninguém obrigou ao Senhor a fazer qualquer tipo de promessa. Que Deus levaria a cabo a sua palavra, porque Ele não mente, isso iria acontecer. Mas isso não isenta a responsabilidade de Abraão e Sara de crer. A sua operação na caminhada da fé. Isso é importante para nós. Deus ele prometeu, isso aqui é uma coleção de promessas. Quer ouvir uma? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós de fato cremos nisso e vivemos de acordo com essa promessa? De que tudo o que nós precisamos será provido no momento certo, na hora certa? Não quer dizer que tudo o que queremos ou planejamos será como se realizará. O ponto é, se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou outra promessa, aos seus Ele dá enquanto dormem. A sentinela pode se preparar, o trabalhador pode trabalhar, no entanto, se Deus não atuar nos mínimos detalhes, é trabalho em vão, é trabalho em vão. Não quer dizer que eu não vou trabalhar, não quer dizer que eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. O ponto é, se Deus não intervir na sua vida e na minha, a gente está perdido. Aquele Deus que está muito distante da gente, que pouco se importa conosco, não tem nada a ver com o cristianismo. O Deus que nós servimos é o Deus que intervém na nossa história, do início ao fim. É o Deus que é aquele que a gente faz, trabalha, se prepara e quando realiza, a primeira coisa que vem à nossa mente é graças ao Senhor. Se não fosse a boa mão do Senhor comigo, eu não teria conseguido. Se o Senhor não tivesse me abençoado, não teria dado certo. É o Deus que atua ao longo da nossa história. E a fé é justamente esse instrumento que capacita que os nossos olhos sejam limpos, ajustados para contemplarmos essa boa mão de Deus ao longo da nossa história, como foi com Sara e Abraão. Isso é um exercício, esse abraçar as promessas de Deus pela fé é o que nós precisamos e devemos fazer a todo instante. Será que o Senhor não tem se preocupado conosco? Não, Ele fez promessas a nós. A maior de todas as promessas, Jesus Cristo. É interessante que Isaac, ele era um cumprimento presente, que não se fechava naquilo, mas apontava para a semente da mulher, que era Jesus Cristo. Paulo, ele entendendo isso, ele vai falar, se ele já não deu Cristo a cada um de nós, se Cristo já não morreu na cruz por nós, será que ele não vai dar todas as outras coisas que a gente precisa? Será que se ele não deu o melhor dele para nós, ele não vai se preocupar com o seu sustento, com o seu descanso, com a sua família, com o seu filho, com seus amigos? Nós precisamos usar o dom de Deus, que é a fé, para ver a boa mão de Deus intervindo ao longo da nossa história.
E aí é interessante que uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus, obedecemos ela, vivemos essa vida peregrina por aqui, logicamente nada de fuga da realidade, mas vivendo como realmente estrangeiros nesse mundo e vendo a boa mão de Deus a cada passo da nossa história, não há erro, não há erro. Só que eu comecei falando que a fé é uma dádiva, ela é um dom. É um dom de Deus. Esse dom é lhe dado com um objetivo. Ou seja, a gente precisa operar através dele. E o maior alvo da fé é justamente a pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, você pode ter a melhor vida possível. Bem ajustada, família abençoada, abençoada no sentido de próspera, mas se a sua alma não for preenchida com a presença do Senhor, ou seja, se a sua vida não está nas mãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de nada vale a sua existência. Nós temos uma cruz aqui e ela não é de enfeite. Essa cruz, ela reverbera ao longo da nossa vida. O sacrifício de Cristo, ele não fica no passado somente, embora tenha sido algo pontual e histórico, mas ele precisa ser traduzido ao nosso dia a dia. A salvação que Deus te deu é quase como se fosse uma face e o outro lado é a vida discipulado, a vida pela fé. O justo vive pela fé. Você recebe a graça de Deus, a salvação de Deus, agora você opera a sua salvação pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Abraão, e a gente vê isso nos relatos de Gênesis, ele não tinha fé perfeita, por assim dizer. Ele falhou miseravelmente várias vezes. No entanto, aquele que é a promessa perfeita, aquele que é o justo, que ouve e obedece perfeitamente à vontade de Deus, aquele que é o justo que de fato viveu como um peregrino nessa terra, aquele que de fato viu a mão de Deus perfeitamente intervindo em sua história, é o Filho, é o Nazareno, é o Filho de Maria, é a promessa perfeita. Ele sim conquistou a ponto de Deus chamar Abraão de amigo. Abraão ele não é chamado de amigo de Deus por conta dos seus feitos. Ele é chamado de amigo de Deus por conta da graça que transborda de Cristo para ele, ainda que no passado. Como nós. Cristo, antes de ascender aos céus, ele vai falar, eu não te chamo mais de servo para os discípulos. Eu vos chamo de amigos. É graça. Mais uma vez, graça conquistada na cruz, que alcança o passado, alcança o presente, mas não para por aí. Reverbera ao longo da nossa vida. E isso precisa ser traduzido na nossa vida de forma prática, meus irmãos. Agora a gente tem uma causa. Por que Cristo eu faço? Porque Cristo conquistou tudo na cruz, eu vivo a minha vida pela fé nele. Dia após dia, na segunda, na terça, não é só no domingo não. Não bota a roupa de crente ali e entra não. Vive a vida de crente ao longo da sua semana. Sal no saleiro não faz efeito nenhum, é para salgar lá fora. Não é para salgar só aqui não. Aqui a gente também precisa ser espiritual, mas é lá fora que a nossa vida é vivida de forma plena. Esse momento em que nós nos reunimos é um momento de graça, um momento de edificação, um momento que a gente recolhe os instrumentos para a batalha do dia seguinte, que é amanhã. A vida pela fé é essa jornada, que começa no momento que você crê em Jesus. Paulo ele discerne muito bem, ele fala que a gente age conforme a medida da nossa fé. Não olha para o seu irmão que já está há mais tempo na jornada e tenta imitar ele, não. Vive a fé, a medida da fé que você tem hoje e peça a Deus para acrescentar mais fé a você. É isso mesmo. Os discípulos pedem isso. Acrescenta-nos a fé. Aumenta a nossa fé. Para quê? Para a gente viver essa vida pela fé. Amém?